Eu acho que em todo número existe o ensaio e existe o talento. Se passou da cortina pra dentro, você é um artista, então tudo muda. Eu coloco a minha mão sobre a sua. Eu olho nos seus olhos. Para que juntos possamos fazer. Aquilo que eu não quero. E não consigo fazer sozinho. Amém. Anjos da guarda, doce companhia, nos proteja de manhã, à tarde e à noite, mas principalmente agora, nesse dia. Minha primeira experiência de ida para a Europa foi em 1990, né? Eu estou recém-formado da escola de circo, né? E aí foi um casal, buscar artista, conhecer artista. Nesse dia eu abri os portões para eles e eles falaram: pô, que maravilha, você tem mais alguém, você tem mais pessoas como você? Eu falei: tinha sim, e fizemos o teste com ele, preparamos as coisas todas para essa viagem. E aí viajamos para a Alemanha, foi o nosso primeiro ano, 1990, e aí começou toda a história do Apilhão, toda a história dessa turma toda hoje que trabalha lá fora com o circo. De lá que a gente começou então a tentar outros trabalhos mais autorais, porque nesse parque era tudo o que eles queriam, os figurinos eram deles, as coisas eram todas eles que decidiam, e a gente começou a sentir necessidade de a gente poder expressar melhor o que a gente gostaria de fazer. Com isso, no ano seguinte a gente conseguiu um trabalho num cruzeiro na Finlândia, através de um agente da Escandinávia. E aí, a partir deste segundo trabalho na Escandinávia com esse agente, que a gente começou então a, involuntariamente, não foi nada planejado, enfim, a levar outras pessoas para poder trabalhar também. Eu tinha interesse de ir, sempre tive. Existe esse contratante, que é o Daniel Diório, que para Globo da Morte ele é o maior. E a gente funciona tipo uma espécie de seleção, a gente manda para ele Eu já conhecia ele, conhecia a família dele, mandei meu passaporte, minha documentação pra ele, e quando ele precisou, ele me chamou. Na época eu não pensei duas vezes. Eu fiquei super feliz quando ele me ligou, super empolgado, e na hora não tive nem... pela confiança que ele passa, a gente sabe que com ele você vai e não vai ter problema nenhum. Você sabe que você vai voltar e vai receber seu dinheiro, então você vai sem preocupação. Acontece comigo em todas as viagens longas. Estou em extensão. O tempo que passo fora de casa estagna-se, imobiliza-se, torna-se uma espécie de coisa estranha, maciça, que se fecha atrás de mim. Então não estou mais presente. Estou em extensão. Outras leis regem minha vida. A viagem, a sensação inebriante de estar fora do lugar. Estou em extensão. A necessidade de colecionar tudo que é diferente. Procurei uma palavra que pudesse expressar meu pensamento, e não encontrei nada melhor do que isso. Estou em extensão. Portugal, Espanha, Alemanha, Suécia, Dinamarca, Inglaterra, Noruega, Suíça, Rússia, Iugoslávia, Bulgária, Polônia, Ucrânia, Bielorrússia. Logo após eu ter encerrado a minha carreira no alto rendimento da competição, mudei para a Europa, para a Bélgica, onde eu fiquei 2 anos na Bélgica. Logo em seguida eu fui para a Holanda e logo em seguida de novo fui para a China, fazendo shows de trampolim acrobático, que era tipo um Cirque du Soleil, mas na Europa mesmo, de uma outra companhia. Meu principal objetivo naquele momento era viajar, fazer um bom trabalho, ser reconhecido e ter a grana para eu conseguir sair da favela e conseguir dar um futuro melhor para mim e para minha família, na verdade. Muitas pessoas vão imaginar que o dinheiro é a primeira coisa. Eu diria que eu inicialmente não fui pensando no dinheiro porque na minha primeira viagem não sabia se eu ia voltar. Eu fui numa de querer abrir caminhos, conquistar espaço, fazer contatos, ver coisas, e o mundo é gigante, tem muita coisa boa por aí. Você foi para onde? Para Suécia, Estocolmo, no parque de diversões, na verdade, chamado Gröna Lund. Ele fica bem no centro de Estocolmo. O parque já acho que tem mais de 120 anos de tradição na Suécia. E nós estamos indo lá para fazer a nossa palhaçada. Eu estou indo pela segunda vez, intercalada. A minha é a 7ª vez. A minha é a 7ª vez que eu estou indo. Agora ele... A minha é a 20ª. Não, para esse
parque, na verdade, é a minha, acho que a 4ª ou 5ª vez, não é esse parque em especial, mas com a companhia, já tem 20 anos da fundação, né? Tem 3 festivais internacionais, quer dizer, agora tem mais. O Festival de Andorra foi o primeiro. Depois veio o nosso, que é o Esse Monte Mulher Palhaça, que é internacional também. Depois veio o Clowning, que é em Viena, que também é um festival internacional. Depois veio o Encontro de Palhaças de Brasília, que é internacional. E agora tem o Festival de Palhaçaria Feminina em Recife, que também vai ser internacional. E tem o de Finlândia. E tem o da Finlândia. Agora também a gente está querendo, ainda não foi ainda porque ele é novinho e a gente estava programando o nosso, então não deu, mas a gente, o próximo aí é na Finlândia. Uma das coisas muito difíceis pro palhaço é descobrir a voz. E eu, assim, eu tenho sons, na verdade, mas a voz, o falar, pra mim eu acho muito complicado. Eu até falo e tal, mas raramente. Claro, o Rafael, ele tinha que viver nos lugares, tinha que falar os idiomas, tinha que me comunicar. Mas o Mussarela em cena, pra ele, não, falando ou não afetava em nada. Isso é uma dificuldade nossa, porque nós somos mulheres brasileiras, a gente carioca. Fala para caramba. Eu e Verinha, a gente fez um número no Festival de Viena, que foi ótimo. Era do Pequeno Príncipe, tinha texto pra caramba. E durante a nossa cena, quando eu tinha muito texto, porque eu falava, e teve uma hora lá que eu tinha me perdido já, porque era inglês, não sabia mais onde eu estava. E eu comecei só a repetir só uma palavra, só uma frase. E todo mundo entendia tudo que estava sendo dito. Não, graças a Deus, eu tenho uma facilidade em relação a aprender as línguas, assim. E até mesmo, quando você está lá fora, como eu falei, estava com 2 brasileiros e o resto tudo de fora. Ou você aprende a língua ou você vira muito bom em mímica. Eu aprendi a mímica. Aprendi a língua. É importante que alguém no grupo fale muito bem o inglês, fundamentalmente, né? O coordenador tem que ter um inglês que possa se comunicar bem com a coordenação do parque ou do navio, enfim, né, com a direção. É sempre recomendável que os outros falem um pouco, pelo menos, para não ficar aquela coisa antipática. Passa um chefe na rua, vai cumprimentar e não consegue nem travar um diálogo mínimo. Os franceses tem uma história interessante, porque como eles na época foram o centro do mundo, com Napoleão Bonaparte, aquela coisa toda, eles ainda acham que são o centro do mundo. Então, em muitos lugares que você vai falar com eles em inglês, eles não, só falam francês. Eles não fazem questão de falar inglês, não fazem questão de serem gentis. Tipo, você está na minha terra, você não devia estar aqui, e ponto. Eu não digo assim que eu falo fluente para negociar um contrato, ou para comprar uma casa, alguma coisa lá que precise. Mas para me virar, eu falo legal. A única frase que eu gostava, tem uma frase que eles usam, um termo que é "c'est pas possible camissar", que é uma coisa tipo, não sei, vamos ver, pode ser, sei lá, tanto faz. Não tem um brasileiro que fique, por mais que fique 10, 15 anos, uma hora a pessoa vai ficar, pensa, né? Tem aquele lado de, poxa, isso aqui não é a tua casa, não é a tua terra natal. Então você sente falta assim. Como esse período é um período não tão longo, são 5 meses, o trabalho passa bem rápido, até mesmo porque a gente não tem muito tempo, os dias passam muito rápido, as coisas vão acontecendo muito rápido, nosso dia a dia é muita coisa acontecendo, você está vendo muita gente, você não tem como tempo de ter realmente uma saudade muito forte, mas você sente. É muito engraçado quando você sai daqui, de repente você vai para outro lugar, você desce, é outro clima, temperatura diferente, você já chega com pessoas falando outro idioma, você fala, caramba, sabe, você sente um ET num lugar, você caiu de paraquedas, fala, onde é que eu tô? Que lugar é esse? E de repente você tá na rua, sabe, tudo é em outro idioma, você lê outro idioma, aí você vai num bar, você tem que falar outro idioma, você vai ligar a televisão, sabe, rádio, tudo, chega uma hora que você fala, dá uma saudade de casa. Deus salve a internet, né? Temos Skype, temos MSN, na época tinha o Fotolog, que era bem útil, você botava fotinho lá, o pessoal da tua família olhava, sabia que você estava vivo. Isso foi uma arma bem interessante para não ter esse lance de saudade. Estava no Japão em 2001, né? Estava também num campeonato, e estava voltando pro hotel, e assim, do nada, todo mundo começou a evacuar o hotel. Tipo, correria total, tava vindo um tufão, e o tufão meio que quase pegou o ônibus, e nesse momento
Eu falei, brother, vai geral morrer, todo mundo vai morrer. Conseguimos chegar num bunker, ficamos lá 18 horas, parados, esperando a chuva, a tempestade parar. Quando nós subimos de volta, a cidade estava destruída. Nesse momento eu falei, cara, eu queria estar em casa de qualquer jeito. Isso foi na China, em 2006, em Taiwan. Taiwan estava se emancipando da China, mas a China não estava meio que aceitando. Eu estava na internet com a Andressa, com a minha atual esposa, e estava esse clima de guerra, os caças passando em cima da cidade, que eu estava na capital, Taipei. Aí de repente caiu uma bomba, caiu tudo, caiu a luz, caiu a internet, caiu. Eu falei, meu, estão jogando bomba, e bum, caiu. Ela ficou desesperada aqui no Brasil, eu desesperado lá, a gente era em 5 lobistas, todo mundo saiu dos quartos, se reuniu e todo mundo rezando, se escondendo embaixo da cama. E o único pensamento, eu quero voltar pro Brasil, quero voltar pro Brasil, quero ir pra casa. Teve uma única vez que um artista quebrou um contrato, mas foi por uma questão psicológica, o cara deu meio que uma surtada. Eu acho que é muito ruim, até para a imagem da companhia, quando o artista sai como artista, ele tem um contrato de trabalho, o contratante lá na Europa, ele assume que depois daquele contrato o artista vai retornar e o artista fica, isso não é muito legal. Na maioria das vezes eles ficam porque arrumaram um namorado ou uma namorada e aí querem ficar no país. Na maior parte das vezes eu não diria nem que é por uma relação de amor, não. Acho que muitas vezes é pelo oportunismo de estar ficando num país do exterior. Tenho amigos meus que já foram, não voltaram. Às vezes ficam aqui, vêm matar a saudade da família, ficam um mês, quando muito. Eu, por um momento, cheguei a querer morar, na época, na Espanha. Eu quase casei com uma alemã. Chegou a passar pela minha cabeça do Brasil ser um país de referência para mim, lógico. Tenho aqui minha família, a minha estrutura, a minha casa, tudo é aqui. Mas que é um país como referência para eu vir passar férias, por exemplo. Mas eu acho que se eu não tivesse filho, eu acho que eu já teria feito. Assim, passar 3 meses, 4 meses, trabalhando no verão, né? Como tem essa coisa da Europa, eles trabalham no verão, né? Eu acho tão legal isso. Eu vou lá pro verão na Europa. Passar o verão na Europa. Vou passar chapéu no verão. O europeu tem uma visão... eles são muito fechados, né? Em alguns momentos. Mas quando eles reconhecem bem, assim, eles gostam do trabalho. Gostam dos brasileiros, acham o brasileiro super atencioso. Querem saber de tudo sobre o Brasil, normalmente, sobre futebol, caipirinha, mulher, é gringo. A gente sempre foi muito bem recebido por artistas, por donos de parque, pelo público. Nunca houve nenhum tipo de preconceito de parte alguma. Até por isso, a galera é muito simpática, é muito sociável, então todo mundo faz amizade fácil. A gente tem um problema, o brasileiro trabalha muito trabalhador, mas ainda tem uma questão cultural da economia, né, da malandragem, da esperteza, da lei de Gerson, tirar vantagem em tudo. O que eles têm preconceito e tem sim, né, ao esperto, né, ao muito malandro, né, ao baderneiro. Eu estou indo para um outro país que não é o meu país, né? Lá são as regras deles, né? Ou eu me enquadro às regras, eu não posso lá querer fazer anarquia lá. Hoje, para eu tirar minha mulher e minhas filhas daqui, tem que ser uma coisa muito certa, um contrato muito seguro, tem que ser da forma correta, os dois com visto de trabalho, a passagem de volta na mão, tem que ser tudo garantido, porque se você chegar lá, alguma coisa... Eu já vi amigos meus tendo que esconder a esposa dentro do trailer, porque ia chegar a polícia. A gente uma vez teve que sair do circo, porque o nosso contrato de trabalho não tinha chego. A gente teve, a hora que chegou a fiscalização, a gente foi pro centro, para eles não virem incomodar a gente. Quando vieram, a gente não trabalha, a gente só tá aqui passeando. Qualquer brasileiro que vá lá pra fora, seja estudar inglês, seja um grupo de dança, um grupo de pagode, um grupo de samba, qualquer função que você vá, existe esse mito, né, do brasileiro ser baderna, das mulheres brasileiras terem essa fama de fácil, a gente sabe disso. Então a gente tem uma preocupação de que os artistas que viajam, eles mantenham um padrão de qualidade, de comportamento, de educação, para não serem confundidos com esses outros brasileiros, porque a gente sabe que qualquer escorregadela, se o cara já não tinha o preconceito contratante, qualquer coisa que você fizer fora dos padrões, o cara já vai pensar 2 vezes e já vai rever, porque ele sabe que existe essa fama. Então a gente criou um uniforme para evitar que as meninas usem shortinho e mini saia, o que aqui é muito natural e que lá fora não é. Né, que os garotos andem de chinelo, bermudão, sem camisa, né, mas que são pessoas fortes, gostam de exibir seus músculos, né? Olha, eu passei quase um mês direto em Guivillers, que é uma cidade muito pequena na França, que seria a sede dos Diores, que é onde é a casa do Daniel.
E ali foi bem complicado. Tinha acabado de voltar de Praga, que Praga é uma cidade muito legal, você encontra gente de todo mundo adora, ama Praga. É o coração da Europa, é muito bacana. Aí eu cheguei naquela cidadezinha pequena, que não tinha nada, o McDonald's era 20 km da cidade. A primeira semana, legal, aí a segunda foi criando, tipo, o comércio fechava às 6 horas da tarde, você andava na rua, era vazio total, e foi o começo do inverno, neve, ninguém pra fora de casa, e eu fiquei sozinho. Foi horrível, assim, eu fiquei depressivo, eu fiquei triste. Eu tive esse facilitador de ser, eu sempre namorei pessoas que eram da área, então que respeitavam e entendiam. E por mais que entenda, quando chega a hora de dar aquele suporte, não vai, viaja, não sei, quando você viaja, você fala, cacete, eu tô viajando, a pessoa tá ficando. E a pessoa que fica, pô, ele tá indo embora, chegou a hora, ele foi, caramba. Sabe, é meio surreal essa relação à distância, assim. Ainda mais 6 meses, depois você volta e fala, caramba, você vai beijar a boca da pessoa de novo, você parece que você nunca viu. Cada vez que viajo, viajo imenso. Vou vivendo em mim todas as vidas das criaturas que ali estão. As mesmas paisagens, as mesmas casas, eu as vi porque as fui. Cada vez que viajo, viajo imenso. Transeunte inútil de ti e de mim, estrangeiro aqui como em toda parte. Nunca desembarcamos de nós. Se a libertação não está em mim, não está para mim em parte alguma. Cada vez que viajo, viajo imenso. Fantasma errar em salas de recordações. Nunca desembarcamos de nós. Transeunte inútil de ti e de mim. Nunca desembarcamos de nós. Estrangeiro aqui como em toda parte. As verdadeiras paisagens são as que nós mesmos criamos, feitas em Deus, com a substância de minha imaginação. Cada vez que viajo, viajo imenso. Como o festival tem uma programação que possibilita a gente também fazer a parte turística, né, entre aspas, de conhecer aquele lugar. A gente tem a programação dos espetáculos e tal, a gente tem sempre uma corridinha para fazer as outras coisas e tá com as outras meninas e almoçar junto. Então tem essa coisa também, a gente fica se apaixonando pelos lugares. Né? A gente vai às compras, a gente vê que tudo funciona e a gente quer morar lá. Meu sonho é morar em Viena. Porque o que acontece é o seguinte, como são festivais muito específicos, a gente vai várias vezes. Então a gente volta para aquele lugar. Cria uma relação, a gente acaba criando. Então assim, a gente não mora lá, mas quando eu chego em Viena é incrível, porque eu acho que cheguei, sei a rua, as ruas, né? Aquela lojinha. Vocês estão indo pela primeira vez? Qual a sua expectativa? É bem curioso, assim, eu já trabalho na rua aqui no Brasil, aí é diferente porque eu trabalho muito vocalmente, falando demais, e lá não adianta eu falar português, então está sendo um aprendizado muito legal, está sendo muito bacana pensar isso, é muito curioso, assim, é uma ansiedade grande para chegar lá, mas é massa, vai ser muito legal. Tem a fantasia na minha cabeça que se um dia eu for a Portugal, pode ser que me dê vontade de ficar por ali. Por que você... Eu acho que talvez seja língua, não tenho certeza, tá? Assim, uma coisa do trabalho, eu penso que eu me descolaria mais facilmente. De repente, se eu tenho um número, se eu tenho uma coisa assim, acho que talvez para mim fosse mais fácil. A Espanha também é legal, tem os espanhóis lindos. Né? Quer dizer, também, mas também uma temporadinha, não é uma coisa assim de anos, né? 3 meses, 6 meses, né? Seria bom. Agora você instigou a minha cabeça, já tô aqui. Agora eu quero essa pergunta. Peraí, será que eu moraria um tempo em Nova York? Eu já tô vendo várias possibilidades em lugares que a gente gostaria de ir, que a gente fica falando, poxa, faz o festival, uma palhaça ótima que mora em Nova York, faz o festival aí, pô, a gente quer ir pra aí, cara. Cara, acho que toda experiência é marcante. Meu avião não caiu, eu consegui voltar todas as vezes. A oportunidade de trabalhar no exterior cria um leque de possibilidades que aqui no Brasil seria inviável. Além do salário ser bacana, ele consegue guardar dinheiro, coisa que aqui no Brasil as pessoas não conseguem fazer. Tem que pagar seus aluguéis, suas passagens. Lá não, o cara fica muito focado no trabalho. Ele gasta muito pouco, se for uma pessoa que consegue ser tranquila, não sair pra farra e tudo mais. A grande maioria das pessoas da companhia, depois de 3, 4, 5 anos, conseguem ter seus apartamentos, suas casas. Não foi tudo que eu esperava. Quando eu fui, a última vez que eu fui agora, eu cheguei no Brasil e o euro tava 2,30. Quem foi na época, por exemplo, em 94, 96, que o dólar era 4 por 1, ganhou muita grana. Eu não vou dizer que eu empatei, mas eu ganhei muito pouco. Eu, de repente, se é uma proposta interessante, que vale a pena, não sei o que, eu posso até pensar em ir, mas eu não penso em ir, trabalhar e ficar.
Eu penso em ir fazer o contrato, de repente ligar como eu fazia e faço até hoje, ligar um contrato no outro e tal, mas se possível eu prefiro ficar no meu país. Vale e muito estar em casa. Você sempre, quando você faz a opção de fazer uma mudança radical dentro da sua vida, você vai estar deixando algo para trás. Na vida você vai ter que fazer escolhas e às vezes elas vão ser um pouco traumáticas, mas a vida passa, entendeu? Tem que seguir em frente. A viagem não acaba nunca, só os viajantes acabam. E mesmo estes podem prolongar-se em memória, em lembrança, em narrativa. O fim de uma viagem é apenas o começo de outra. É preciso ver o que não foi visto, ver outra vez o que já se viu, ver na primavera o que se vira no verão, ver de dia o que se viu de noite, com o sol onde primeiro a chuva caía. Ver a seara verde, o fruto maduro, a pedra que mudou de lugar, a sombra que aqui não estava. A viagem não acaba nunca, só os viajantes acabam. É preciso voltar aos passos que foram dados. É preciso voltar para os aos passos repetir que e foram para dados. traçar caminhos novos ao lado deles. Para os repetir e para traçar caminhos novos ao lado deles. É preciso recomeçar a viagem. Sempre. Então vamos lá. 1 é 2. É 1 é 2. É 1 é 2. É 1 é 2. Vai, brincadeira, vai. 1, 2, 3, vai. Tic-tac. É isso aí.